Tudo bem? Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 17, o Senhor Jesus diz assim: Ao anjo em Laodiceia, escreve assim: Declaro Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que a igreja de Laodiceia provocava em Deus? Náusea, ânsia de vômito. Sabe quando você tá com o estômago embrulhado, que você quer pôr aquilo para fora, vomitar e não consegue? O que você faz? Toma água morna. Na hora, aquilo bate no estômago e volta. E a igreja de Laodiceia era essa água morna, que provocava náuseas em Deus. O Senhor Jesus faz um paralelo, porque Laodiceia era uma cidade que estava entre duas grandes cidades. A cidade de Herápolis, que tinha águas termais, águas quentes, assim como em Caldas Novas, no Rio Quente. Então as pessoas iam até Herápolis para se restaurarem, né? Para pessoas com problemas, com doença de pele ou com alguma dor, com dores no corpo, elas iam para ser beneficiadas pelas águas termais. E do outro lado de Laodiceia existia a cidade de Colossos, aonde haviam as águas frescas, água potável, a água própria para o consumo, para saciar a sede. Mas Laodiceia ficava entre essas duas cidades e ela não tinha nem água termal, nem água fresca. Aí Jesus faz um paralelo. Fala assim: você é uma água morna e você provoca vômito em mim. Você não tem nem água para curar os corpos e nem água para saciar a sede. A sua água é uma água morna, água suja, água que não serve para nada. É isso que Jesus está falando aqui para a igreja de Laodiceia. Ele fala: antes você fosse frio ou quente. O que é ser morno para Deus? É viver de aparência. Você se diz uma coisa, mas lá dentro você é outra. Você se diz cristão, mas vive igual um mundano. Vive na impiedade. Vive praticando o pecado. Você só diz que é, mas você não é. Então, você parece que é quente, mas é frio. Não é nem uma coisa nem outra. Não é nem frio nem quente. Se transforma no morno. E o morno causa náusea em Deus. E Jesus continua falando assim, no versículo 17: E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Porque Laodiceia era uma cidade muito rica. Eles comercializavam um ouro branco que era raro na época. Ela era famosa pelas instituições bancárias. Tinha muitas fábricas têxteis, então ela produzia muito tecido e também produzia um colírio muito usado na época. Então Laodiceia era assim o must da época. Mas aqui no versículo 17 ele continua dizendo: contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Aqui o Senhor Jesus confronta tudo aquilo de que Laodiceia se orgulhava. Falava: olha, você é miserável, digno de compaixão, pobre. Não adianta você comercializar ouro, você ter um monte de instituição bancária, né? Ser um centro financeiro, você continua sendo pobre. Você está cego, não adianta você produzir colírios, você é cega. E está nu. Também não adianta você produzir tecidos, você ter indústrias têxteis. Você está nua diante de mim. Aqui o Senhor confronta tudo que Laodiceia achava que tinha conquistado.
Porém, diante de Deus, ela era vazia, ela estava com as mãos vazias. No versículo 18 ele continua: portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Para de buscar nas riquezas materiais. Começa a buscar de mim o ouro que eu tenho para dar. Começa a buscar de mim roupas brancas que eu tenho para dar, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. E compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. É só em Jesus que nós obtemos tudo aquilo de que precisamos. Muitas vezes nós achamos que ficar correndo atrás das riquezas desta terra, do sucesso aqui, da felicidade aqui, nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos, nós seremos realmente felizes. Aqui Jesus está confrontando Laodiceia. Falou: olha, aos olhos do mundo você é muito bem sucedida. Aos meus olhos você é pobre, nua, cega, doente. No versículo 19 ele diz: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e te arrepende. Ele está dizendo: ainda há esperança para você. Você está toda errada, toda vazia, toda machucada. Você está no caminho errado, mas ainda há esperança. Se eu estou te repreendendo, se eu estou te corrigindo, é porque eu te amo e há esperança para você. É tempo de se arrepender. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus, ele não arromba portas. Ele está sempre à porta da nossa vida batendo, à porta do nosso coração. Se nós o convidarmos para entrar e deixarmos que ele seja o Senhor da nossa vida, ele fará isso. Se não, ele nos deu o livre-arbítrio. E ele jamais vai passar por cima do livre-arbítrio que ele nos deu. A escolha é nossa. Ele está à porta batendo. A minha oração é que hoje você abra o seu coração e deixe ele entrar. Ofereça o seu coração a ele. Fala: Senhor Jesus, transforma tudo, muda tudo. Se eu tenho sido como Laodiceia, vivido de aparência, ou corrido atrás do vento, corrido atrás de riquezas, de sucesso desta terra, mas estou vazio diante de ti, muda tudo. Muda os meus conceitos, muda os meus valores, Senhor. Que eu possa me encontrar diante de ti com as mãos cheias e não com as mãos vazias. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Que ele venha nesse dia nos convencer, trazer arrependimento. Que nós possamos juntar tesouros no céu. Que nós possamos realmente valorizar aquilo que Deus valoriza. E que possamos deixar ele entrar na nossa vida e fazer morada. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Que nós não sejamos achados como a igreja de Laodiceia. Muito rica, muito próspera para os padrões deste mundo, dessa terra. Mas pobre, cega e nua diante de Deus.